Olá, sejam bem-vindos ao Rota Jurídica. No programa de hoje vamos abordar questões essenciais sobre saúde e direitos dos pacientes com câncer, especialmente dentro da campanha Outubro Rosa. Nosso convidado é o Defensor Público do Estado, Nilton Marcelo de Camargo, que vai nos ajudar a entender as conquistas dessa campanha, os direitos garantidos pelo Sistema de Saúde Pública e o papel da Defensoria Pública ao acesso do tratamento adequado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tênia, o gentil convite para participar desse evento. Doutor, antes da gente entrar no assunto, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. Bem, eu me formei em Direito em 1996, portanto já há muito tempo. E durante toda a graduação eu sempre desejei participar de núcleos de assistência judiciária. Naquela época, no estado de São Paulo, não existia a Defensoria Pública do Estado. Então, a assistência judiciária era feita por entidades filantrópicas, a própria faculdade de Direito ou até mesmo pelos órgãos do Poder Executivo. Então, eu trabalhei desde terceiro ano da faculdade, eu já me integrei com isso. E quando eu me formei, eu não me vi outro caminho senão continuar nessa perspectiva. E aí, então, fui prestando concurso para defensorias públicas fora de São Paulo, porque na época não existia, né? Então, e aí fui aprovado aqui em 2004. Então, desde então, atuo como defensor público do Estado, passando por Carapó, Bataguaçu, Paranaíba, Maracaju e até chegar aqui na capital, onde eu atuo já há mais de 10 anos no núcleo de atenção à saúde. É um núcleo especializado da Defensoria Pública. Legal, doutor. E a gente hoje vai falar sobre o Outubro Rosa também. Eu queria que o senhor falasse para mim o que o Outubro Rosa representa enquanto conquista na área da saúde. Outubro Rosa representa um relevante papel da sociedade brasileira e até mesmo mundialmente, porque ele visa a conscientização das mulheres sobre a importância dos cânceres de mama, de colo de útero também, do colo do útero. Ele representa uma bandeira de luta, de resiliência em muitos casos e de muitas conquistas ao longo de todas essas décadas. Inclusive, o seu símbolo é o laço, né? Ele tem uma história muito bonita. Em Nova York, em 1990, o Instituto de Cura para o Câncer americano reuniu as mulheres, convidou as mulheres e as reuniu para irem às ruas e simbolicamente deu a elas um laço rosa. E esse movimento ele foi renovado nos anos seguintes até que ele ganhou uma expressividade, ele ganhou uma expressão e chamou a atenção do Congresso Nacional Americano, que então determinou que, por meio de uma legislação, que outubro seria o mês de conscientização do câncer de mama e seria então comemorado anualmente o Outubro Rosa. Vamos lá, quem tem pergunta para o doutor? Meu nome é Sara. Eu gostaria de saber quais são as principais demandas que chegam na Defensoria Pública em relação às mulheres com câncer de mama. Sara, as principais demandas, elas são relativas à questão do tratamento. Então, dentro dessa estrutura que eu expliquei, você tem questões relativas demandas relativas ao atendimento, que o paciente ainda não conseguiu atendimento. Você tem demandas relativas à prescrição de medicamentos oncológicos, demandas também relativas a tratamentos como cirurgia e radioterapia. Como um aspecto geral,
as principais demandas são relativas a tratamento. Mais perguntas? Olá, tudo bem? Meu nome é Breno. Gostaria de saber como que a Defensoria Pública pode ajudar os pacientes com câncer a ter um acesso a um tratamento adequado. A Defensoria Pública, ela atua extrajudicialmente e judicialmente. Num aspecto de atuação extrajudicial, aqui em Campo Grande, por exemplo, ela monitora o serviço de radioterapia. Então, a cada 3 meses, 2 meses, a Defensoria convida todos os atores para juntos se reunirem e acompanha a fila de espera do serviço de radioterapia. E essas reuniões periódicas, elas são muito importantes, Atiene, porque você acaba tomando conhecimento com antecedência sobre algum problema próprio do serviço de radioterapia. E com isso você já tenta tomar providências, junto com os demais atores, para que isso seja reduzido os danos e que isso não tenha um prejuízo para o serviço. Então, por exemplo, existem outras atuações extrajudiciais nessa área, mas eu te dei um exemplo específico da radioterapia. Já na atuação judicial, a Defensoria ela atua em todo esse aspecto do cuidado integral, desde a questão do acesso ao serviço oncológico, aos serviços oncológicos, passando pelo tratamento, pela reabilitação, pelos cuidados paliativos, pelo apoio, em algum caso, por exemplo, de apoio psicológico. Alguns casos, por exemplo, em que se espera o tratamento em alguma outra UNACOM ou CACOM, unidades de tratamento de alta complexidade oncológica, que não há o tratamento aqui em Campo Grande e esse paciente precisa ser encaminhado para fora. Então, atua também, muitas vezes, intervém nessa questão, em razão do tempo de espera. O tempo de espera é algo muito significativo em um tratamento oncológico, porque o câncer não espera, o avanço do câncer não espera. Então, o paciente corre sempre contra o tempo, de modo que ele enfrenta dificuldades em todos esses aspectos. Na questão do acesso, na questão da logística do transporte, na questão relativa ao acesso ao tratamento apropriado que lhe foi prescrito. Então, é uma luta que exige muita tenacidade. O senhor comentou comigo, o dia que eu conversei com o senhor, a respeito de 2019, que estava com 295 pessoas na fila, né, para fazer radioterapia, e hoje já diminuiu drasticamente através de uma ação, né, que o senhor... Final de 2018, 2019, essa fila estava em mais de 580 pacientes. Não era nem 200, era 500. E a Defensoria propôs uma ação civil pública na época, obteve liminar, depois uma sentença de mérito favorável, na qual foi determinado que o município e o Estado organizassem o serviço de radioterapia. Durante todo esse tempo em que tramitou a demanda, a Defensoria já foi trabalhando isso. Então, nessas reuniões periódicas de monitoramento, que começou durante a propositura dessa ação civil pública. E com o tempo, ela foi reduzindo essa fila. O serviço começou a se organizar melhor. Então, quando essa sentença foi proferida, praticamente a fila já estava organizada. Então, mas foi um período muito difícil. Tá ok, doutor. A gente sabe, a gente não, né? Mas só quem está passando por um processo, que está com câncer, que sabe da importância da agilidade do tratamento. Doutor, vou para um rápido intervalo, tá? Mas a gente continua conversando a respeito desse assunto no próximo bloco. Eu vou para o intervalo, não saia daí, é bem rapidinho. A indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo.
São consumidos 3.900 litros de água para a fabricação de apenas uma camiseta de algodão. Para um jeans, 3.781 durante toda a sua vida útil. Qual o destino daquela peça de roupa velha no fundo do armário? O que não serve para você pode servir a outras pessoas. Estamos de volta com Rota Jurídica e se você chegou agora, hoje estamos conversando com o defensor público Nilton Marcelo de Camargo sobre os direitos dos pacientes com câncer no Brasil. Doutor, o senhor estava falando da agilidade, né, do tratamento dessas pessoas com câncer. Como que o diagnóstico precoce impacta direitos dos pacientes? O diagnóstico precoce é um fator decisivo em toda essa questão, né? E ele, é claro que ele impacta de uma maneira extremamente favorável. Tanto que 95% de chance de cura quando ele é diagnosticado precocemente. O diagnóstico em si, ele por si só já é uma estrutura própria do sistema de política de prevenção e de controle do câncer. Então, pensar essa estrutura do diagnóstico é pensarmos numa disponibilidade suficiente de oferta de exames, que esses exames alcancem as pessoas, que esses exames estejam disponíveis anualmente e não apenas durante o mês de outubro. Também, o diagnóstico, ele muitas vezes necessita de exames complementares para se chegar ao diagnóstico definitivo. Então, esses exames complementares também precisam ser feitos com muita rapidez. Há casos, por exemplo, em que uma pessoa faz o exame e depois não retorna. Então, é necessário que a atenção primária à saúde disponha de um sistema de busca ativa para localizar essa pessoa e trazê-la ao contato para conversar com ela. Então, o sistema de diagnóstico, ele tem que ser extremamente eficiente e operacional em sua estrutura para que o paciente tenha um resultado o mais rápido possível da questão. Aqui no SUS, doutor, a gente tem esse sistema? Por exemplo, se a pessoa faz a consulta, descobre que está com câncer, existe esse sistema do próprio hospital entrar em contato? Sim. Para conversar, dar um apoio psicológico também? Sim, a questão aqui em Campo Grande, a questão é bem estruturada. Mas nós temos que ver essa questão a nível de Estado, a nível de Brasil. Por exemplo, mamografias, aparelhos de mamografia. Existem 3, 4 tipos diferentes de aparelhos de mamografia. Isso vai aperfeiçoando na medida em que a tecnologia vai melhorando. Segundo os últimos dados que eu tinha, Mato Grosso do Sul tem 85 aparelhos de mamografia. Amazonas, que é 3, 4 vezes maior que o nosso território, tem 101. Então, como que você pode assegurar acesso às pessoas espalhadas num território tão enorme como aquele? E mesmo aqui, 85 aparelhos distribuídos entre as regionais é um número baixo, porque a nossa população ela é concentrada em Campo Grande, onde você tem mais de 1/3 da população do estado, e distribuídas em pequenos núcleos, pequenas cidades ao longo de todo o território. Mas o território é muito amplo. Então, quando você pensa num deslocamento de 120 quilômetros para chegar numa mamografia, você tem que contar com um transporte. Se esse transporte operacional do município, por alguma razão, não está efetivo, você não tem o atendimento. E nesse momento a pessoa pode procurar a Defensoria Pública, doutor? Deve procurar a Defensoria Pública da sua cidade, do seu município, para que medidas relativas a essas questões sejam tomadas. Com certeza, doutor. Quem tem perguntas para o doutor aqui?
Eu queria perguntar como o paciente ele pode pedir celeridade nos procedimentos médicos e diagnósticos, levando em consideração a urgência que a doença impõe. Essa questão da celeridade é também uma pergunta muito ampla, porque dentro da rede privada, você vai ter um atendimento relativamente rápido, né? Porque você já vai ser encaminhada para o especialista em oncologia, já lhe é dada uma bateria de exames onde você faz a devolutiva e já espera a autorização do plano para iniciar o tratamento. Já dentro do setor público, você demanda uma série de outras questões relativas a acesso, ao tempo para o exame, né? Então, é uma demanda muito maior de pessoas procurando o serviço. Então, é uma questão que demora um pouco mais. Agora, independente disso, existe uma lei federal, 12.732 de 2013, que assegura aos pacientes do SUS, aos usuários do SUS, um prazo para início do tratamento. Então, quando o paciente é diagnosticado com neoplasia maligna, a partir do diagnóstico, conta-se 60 dias para ele iniciar o tratamento. E se o médico... e o tratamento pode ser quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, enfim. Aí é o médico que vai orientar o melhor tratamento específico a ele. E se o médico precisa de exames complementares para fechar o diagnóstico, aí esses exames devem ser também realizados em até 30 dias. Então, dentro de uma esfera do setor público, você tem prazos estabelecidos para que o serviço se organize e execute dentro desses prazos. Esses prazos são respeitados, na maioria das vezes. Mas é claro que, em alguns casos, esse prazo ou essa situação acaba sendo desrespeitada. E aí, sim, cabe a procurar a Defensoria Pública para que seja proposta uma ação judicial ou tomadas medidas administrativas de urgência para que imediatamente seja assegurado esse prazo. Porque você tem aí, quando a lei fixa esse prazo, você está dentro de uma ideia de razoabilidade. Então, a pergunta passa a ser, exaurido esse prazo, quanto tempo é razoável eu esperar? Não é razoável esperar tempo algum, porque esse tipo de patologia, o tempo corre contra. Tem mais perguntas aqui para o doutor? Meu nome é Maria Eduarda e eu gostaria de saber quais as principais dificuldades que os pacientes com câncer enfrentam ao buscar tratamentos no SUS e na rede privada. Dentro da rede privada, a principal dificuldade é relativa ao tratamento em si. Porque uma operadora de plano de saúde, ela presta serviços de saúde mediante uma pactuação de um contrato. E a ela é imposto que realize serviços de atenção à saúde A, B, C, D, E, F, G, em cumprimento a uma norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a Resolução 465 de 2021. Agora, é claro que dentro de um plano de saúde, você tem a necessidade de um equilíbrio econômico-financeiro entre o serviço, o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, da prestadora do serviço, e o tratamento estabelecido. Então, é muito comum as operadoras oporem resistência ao tipo de tratamento que foi prescrito pelo médico e levantar questionamentos sobre isso. Muitas vezes isso é submetido a uma junta, uma avaliação técnica, e aí é emitido um parecer. Esse parecer, se for negativo,
a operadora está dizendo que ela se nega a fazer o tratamento. E aí, então, a pessoa deve buscar a Defensoria Pública do Consumidor, porque essa é uma relação de consumo, e aí, para que seja proposta ações judiciais, nesse sentido de assegurar que o paciente tenha o seu tratamento assegurado. A questão dos planos de saúde é uma questão de equilíbrio econômico-financeiro. E então eles aprofundam muito mais uma investigação sobre o quadro clínico do paciente, para que então eles tenham elementos para decidir. Já dentro do sistema único de saúde, você tem toda a estrutura já estabelecida por normas. Promoção da saúde, prevenção, tratamento, diagnóstico, reabilitação. A grande questão é a eficiência do serviço. Então, quando você tem é uma estrutura enorme, onde um depende do outro. Se você tem alguma falha nessa estrutura toda, você vai ter problemas no resultado final. Um exemplo bem simples. Se um serviço de radioterapia não conta, durante algum tempo, com um físico médico, que é o profissional que faz a medição da radiação, que faz o planejamento da radiação de cada paciente, a calibragem da radiação, você tem o serviço paralisado. O equipamento está funcionando, a máquina está funcionando, mas você não tem o profissional para fazer isso. Para o serviço. Então, a estrutura é uma estrutura extremamente delicada, porque todos eles têm que funcionar muito bem para que o resultado final seja alcançado. Então, há muitos entraves, muitas barreiras que os pacientes enfrentam. Barreiras relativas ao acesso à medicação, barreiras relativas à logística de transporte, à efetividade, ao serviço propriamente, ao acesso ao serviço, ao acesso à consulta, dentro desse tempo que foi estabelecido. Então, são muitas dificuldades. Doutor, e a mulher também tem direito à restauração da mama no SUS ou na rede privada? Os planos de saúde, eles são obrigados a fazerem a reconstrução da mama. A resistência dos planos de saúde a esse procedimento está, claro, como toda a resistência do ente privado, está fundado no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, a resistência a isso, os planos de saúde diziam que aquela cirurgia não era de plástica, mas estética. Então, você tem casos de pacientes que não tiveram a extração total da mama. E aí eles podem justificar dizendo, olha, esse tratamento não é plástico, mas estético. Então, estético eu não cubro. E aí o plano oferece resistência a isso. Questão somente solucionada a nível de Poder Judiciário, propositura de ação. Já dentro do SUS, está dentro do aspecto da reabilitação. Então, você visa reduzir ou eliminar perdas funcionais ou sofrimento psíquico de alguém. E essa reconstrução da mama, ela é obrigada pelo SUS. Pelo SUS. Tá ok, doutor. O assunto é de extrema importância, doutor. Eu agradeço o senhor ter vindo aqui no programa. Nosso programa, ele é curto, né? A gente vai encerrar esse bloco, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no Rota Jurídica. É um assunto delicado,
né? Só quem está passando por isso ou teve um parente que passou por isso. Eu tenho um pai que faleceu de câncer, eu sei toda a trajetória que é, desde o início que você descobre até o final. Então, assim, acho que é importante essa conversa que a gente está tendo, o senhor vir aqui explicar que existe a Defensoria Pública, caso demore, né, no tratamento, no que quer que seja, que existe ali uma opção da pessoa ter acesso ao tratamento adequado e precoce, né, doutor? Então, assim, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Atiene, e o convite, o gentil convite, e de fato, a Defensoria Pública, ela está de portas abertas a essa questão, ela é extremamente sensível a essa questão, e muitos pacientes buscam a Defensoria Pública como última esperança para o tratamento, porque se viram portas fechadas e buscam ali uma maneira de assegurar o seu direito. Muito obrigado. Ok, doutor, obrigada. Eu me despeço do senhor aqui nesse bloco, mas você não sai daí não, porque eu já volto. É rapidinho o nosso intervalo. Quem te ensinou a ignorar ideias? Ao invés de transformá-las. Existe beleza em recriar. Ressignificar é arte. De volta com Rota Jurídica. Neste bloco temos a honra de receber 3 convidados especiais. Estão aqui conosco a professora Maria Tereza, presidente da Liga Feminina aqui do Direito aqui da UCDB. A professora Larissa também, que faz parte da Liga. Também estou aqui com a dona Idelice Marinho, responsável pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Seja bem-vinda, dona Idelice. Obrigada. Eu sou voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande. E eu estou especificamente no Hospital Alfredo Abrão. Maravilha. Professora, conta pra gente o que vai acontecer aqui. Vou deixar para a senhora falar o que vai acontecer aqui, que eu acho que é um ato muito importante e válido do curso de Direito. Muito obrigada, Tiene. Obrigada pelo espaço, né? Quero cumprimentar primeiramente os nossos acadêmicos e lembrar que todo esse nosso esforço aqui é em razão deles e para eles, e também para aprimorar, né? Eu falo sempre, as nossas qualidades. O conhecimento que nós disseminamos aqui dentro da instituição, ele não preza só por uma formação profissional, mas também por uma formação humanística. Então, em razão disso, e a Liga Feminina do Curso de Direito promoveu uma campanha ao longo aí de 2 meses de arrecadação de roupas, femininas inicialmente, e depois para a venda, a comercialização e a arrecadação disso, para que a gente pudesse fazer hoje uma entrega para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Essa ação, ela é uma ação dentro da Rede Feminina, como a senhora falou, mas ela é uma ação do Varal Solidário. Isso, essa é uma ação do curso de Direito representado pela Liga Feminina, que é composta por acadêmicas do curso. E nós tivemos nesses 2 meses de preparação a campanha do Varal Solidário. E o Varal Solidário, ele permite 2 ações importantíssimas, que é o ato de caridade e o ato de generosidade. Professora, te cortando aqui rapidão, eu achei fantástica a ideia do Varal Solidário. Queria que a senhora explicasse o que exatamente é o Varal Solidário. O Varal Solidário foi essa campanha, né? Eu falo sempre assim, Tiane, deixa eu retroceder um pouquinho, né? Quando eu entrei aqui em 99, como acadêmica, igual esses nossos alunos que estão aqui, a primeira coisa que eu aprendi foi o carisma de Dom Bosco. Nós tínhamos um vídeo que nós assistíamos em sala de aula. E conhecer a história de Dom Bosco nos permitiu exatamente entender a grandiosidade do seu trabalho e um dos seus carismas, que é a caridade. Nós precisamos saber a diferença entre o ato de caridade e o ato de generosidade. A gente ajuda quem precisa e quando a gente faz isso, a gente está agindo com caridade. Mas a generosidade é ajudar nem sempre necessariamente quem está precisando. Então, o Varal Solidário ele permitiu isso para a Liga Feminina do Direito e para todos os acadêmicos. Primeiro, um exercício de generosidade, que foi a doação de roupas, inicialmente para colaborar com as acadêmicas nas suas vestimentas, no fórum, na atuação profissional. E, em segundo momento, quem participou do Varal Solidário comprando, ajudou também
com atos de generosidade, colaborou também, né, com essa finalização hoje, que eu falo que é a consumação do ato de caridade, que é doar de fato para quem precisa. E a gente sabe que temos, né, muitas mulheres que integram a rede feminina, não é, de combate ao câncer e que necessitam lá na ponta desse atendimento. Então, quem está aqui, né, a partir deste ato de generosidade, que doou, que colaborou, que comprou nessa rede, não é, do bem, está também ajudando hoje a rede de combate ao câncer nas ações que elas realizam lá dentro do hospital. Então, nós sentimos aí muito felizes de poder colaborar um pouquinho nesse sentido. Vamos entregar, então, aqui nesse ato simbólico para a Dona Idelice. Depois eu vou conversar com a Dona Idelice também. Dona Idelice, qual que é a importância desse tipo de ação para a rede feminina de combate ao câncer? Então, nós somos, na verdade, a parte social do hospital, né? E nós ajudamos as pacientes, não só as pacientes, como os, né? Que são tratados também homens ali. E nós ajudamos com perucas, com lenços, os sutiãs, as órteses, né? Porque elas ficam sem o seio, aí nós fornecemos para elas, então, até as órteses, né? Para elas se sentirem melhor. Inclusive, nós também doamos cestas básicas, porque geralmente são arrimo de família, as pessoas que estão lá em tratamento, e elas precisam dessa ajuda também. Eu vi que a senhora está com o olhinho marejado. Ficou emocionada? Eu fiquei. Gente, não é fácil ficar assim, no meio de tantos futuros advogados. Professora, e como que essas ações, elas são feitas geralmente dentro do curso? Hoje, né, você entregou aqui para a Dona Idelice. Isso. Mas as outras ações, como que vocês escolhem essas empresas, né, essas ONGs para distribuição? Nós sempre decidimos isso em reuniões com os acadêmicos, que são as ligantes, né, com as professoras que participam. E nós prezamos sempre por buscar essa identidade, não é? A identidade, ajudar, por exemplo, a rede feminina tem tudo a ver com a Liga Feminina do curso de Direito. Dentro das nossas atividades de rotina, nós temos, né, o consagrado mutirão do curso de Direito. Esse mutirão acontece, né, dentro do núcleo de prática jurídica da UCDB. Então, nós temos muitas ações sociais que são realizadas ali pelos nossos acadêmicos. Quando eles atendem a comunidade que vem em busca de um problema, né, jurídico, quando nós temos todo o apoio da Liga Feminina ali dentro, né, desde psicológico, apoio e suporte da intérprete de Libras, nós temos uma parceria imensa com diversos cursos para esse atendimento bem detalhado em todos os aspectos, né? Nós ficamos muito contentes, né, do curso de Direito de poder também colaborar dessa forma. Então, a escolha, né, é sempre feita visando aquele que mais necessita, aquele que é mais, né, prejudicado em todos os sentidos. Parabéns pela ação do curso de Direito, professora. Dona Idelice, quantas pessoas fazem parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer? Nós somos em torno de 68 voluntárias, né? O trabalho começa a partir de 6h30 da manhã, servindo o café, o chá, né, o chá do amor, e são divididas assim em equipes, diurno e vespertino. Então, vêm pessoas de outros municípios que vêm muito cedo e elas vêm sem o café da manhã e tudo, então esse café é disponibilizado pelas voluntárias. Além disso, nós temos também a Casa de Apoio, onde recebemos as pessoas de outros municípios que não têm onde ficar, não tem um parente, não pode pagar um hotel, então nós disponibilizamos a nossa Casa de Apoio. E qual que é o maior desafio que vocês enfrentam hoje em dia? Então, ali é bem difícil, porque geralmente as pessoas que estão em tratamento, elas já estão assim, em estado assim, bem avançados, né? Porque, eu não sei, né? Não tem muita conscientização, né? E aí elas já chegam com
um estágio assim, já de retirada da mama e tudo, né? Então, a gente se depara ali com muitas situações, né? Que não são agradáveis aos olhos, muitas vezes. Pessoas que chegam lá no nosso escritório chorando porque perderam todos os cabelos, né? Então, a gente tem que estar bem forte para atendê-las e oferecer uma peruca, um lenço, tal, e elas saem bem felizes dali. Tem um apoio psicológico, então? Tem um apoio psicológico. E as pessoas que trabalham para essas pessoas, né? Porque, assim, querendo ou não, estão trabalhando para essas pessoas, né, professora? Tem também uma ajuda psicológica? Porque deve ficar mexido também. Dentro do hospital, nós temos essa parte, né, de ajuda então, para as voluntárias. Tá bom, dona Delice. Muito obrigada pela participação da senhora aqui. Obrigada, professora. Obrigada, professora Larissa, também. Eu que Parabéns agradeço. Pela ação. Para nós é muito importante. A senhora quer falar alguma coisa para a professora? Pode falar. Tá, eu agradeço, né, por você ter solicitado a nossa presença aqui, né? Porque é claro que a gente fica um pouco melindrosa de vir e tudo, né? Mas é importante para o nosso trabalho e a gente tem que enfrentar todas as situações, né? Porque lá a gente já vive situações ruins, mas aqui foi muito bom e eu vou levar uma boa resposta lá para os nossos pacientes. Obrigada pelo carinho e que a senhora tenha aí uma gestão excelente e Obrigada. Que a senhora possa propagar, levar sempre o bem e conte com a gente no que precisar. De fato, né, estar aqui no estúdio não é fácil. Verdade. A gente tem todo, né, essas luzes e câmeras, até para os acadêmicos, né? No início estava todo mundo ali no comecinho, eu devo entrar ou não, esse espaço, mas é importante, né, como a senhora disse, porque nós não teríamos a oportunidade de conhecer o seu trabalho, né, se não fosse por esse momento. Então, eu agradeço bastante, né, a senhora ter aceitado de estar conosco aqui nesse momento. Obrigada. Nós estamos lá à disposição, né? Se alguém tiver algum parente tal que é de fora, nós estaremos ali atendendo, tá? Com muito carinho. Salva de palmas para a dona Delice. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Bom, pessoal, e é com esse ato de generosidade que eu fico por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.